Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje vamos continuar vendo alguns exemplos envolvendo o Present Perfect. Vamos lá. Alguns exemplos pendentes para a gente estudar, né, que ficaram... Na verdade, são exemplos remanescentes de outras explicações, né, que nós já demos aqui no canal. Né, desses vídeos mais recentes que eu gravei com vocês. Bom, vamos lá. Gente, eu coloquei o celular muito alto, né? Agora que eu tô vendo, mas tá bom, vai ficar assim mesmo. Ó, o primeiro exemplo, nós temos duas frases, tá? Então nós vamos traduzi-las e vamos entender qual é o tempo verbal que a gente adota em cada um. Every morning they meet in the same café. Esta frase, gente, é uma frase no presente simples, tá? Por quê? Presente simples, a gente tem aqui um componente no presente simples, que é quando a gente tem uma ação, um evento ou uma ação, algo que acontece, ou que é um hábito, ou algo que ocorre regularmente, né? Quando eu falo, por exemplo, I play video games every day. Eu estou fazendo uma afirmativa dizendo que eu jogo videogames todos os dias. Every. Observe essa palavra aí. Every. I study in the evening. Eu estudo à noite. Então, assim, eu uso o presente simples para caracterizar algo que ocorre repetidamente, ou que seja um hábito, ou que seja em função de um horário determinado, né? Livros de inglês gostam bastante, é esse aqui, ó. Por exemplo, The train leaves at 9 o'clock. Né? Aqui, ó, observe, ó, é um exemplo no presente simples. O trem sai às 9 horas, né? The train leaves at 9 o'clock. Aqui está no presente simples, porque a gente tem o verbo leave, que é o verbo sair ou deixar, né? Então, quando eu falo the train leaves, significa que o trem sai, né? Ele parte, né? Ele sai. The, artigo definido, o, a, os e as, né? E no presente simples, os verbos levam S quando os pronomes sujeitos são he, she ou it, né? No presente. Ele, ela, ou it, que é o ele, ela, pronome neutro, que é utilizado sempre que nós não tratamos de pessoa, né? Quando são pessoas, ele, ela é he para ele, e she, ela, e it, pronome neutro. Ok. Tá? Eu só lembrei desse exemplo aqui porque a gente tem aqui uma frase no presente simples, isso aqui, ó, every morning, toda manhã. Então, quando a gente tem isso aqui, ó, every significa todo ou toda, né? Every day, todos os dias. Every month, todo mês. Every morning, toda manhã. Então, toda manhã. E uma outra observação é que o advérbio, a expressão adverbial de tempo, nesta frase, ela vem no início da frase. Ela pode vir no final. Eu posso dizer, por exemplo, they meet in the same café every morning. Ou eu posso inverter aí. Né? No português também a gente consegue, né, fazer essas coisas. Né? Bom, aqui então essa frase está no presente. Uma dica é isso aqui, ó, every. Meet. They meet. They é um pronome sujeito que significa eles ou elas, tá? Pode ser eles ou elas, tanto o pronome se referindo a pessoas, como seu plural de it, né? Então, they pode ser o plural de he, pode ser o plural de she, também pode ser o plural de it. Então, toda manhã, eles ou elas encontram, né? Meet é o verbo encontrar, né? Eles se encontram no mesmo café. Né? Every morning they meet in the same café.
Aqui, gente, o verbo meet, ele não tem um caráter reflexivo, né? Em português a gente usa eles se encontraram, eles se encontram uns aos outros, né? Em inglês ele não tem esse componente, né? Eles se encontram. Neste caso aqui nós não usamos pronomes reflexivos. Então, eles encontram, meet, o verbo encontrar, in the same café, né? In pode ser referência a um lugar, né? Mas geralmente é quando você está dentro do lugar. Né? Dentro do lugar, você usa in. In the house, dentro da casa. In the restaurant, no restaurante, né? Porque in é em, né, nesse caso, e os ias, in mais o, vai virar no, né? Eles se encontram no mesmo, same é mesmo ou mesma, café, né? Na mesma cafeteria, no mesmo café. Alright? Então aqui nós temos uma introdução. Toda manhã eles se encontram no mesmo café. They've been going there for years. They've been going there for years. Qual tempo verbal nós temos aqui? Aqui nós temos o present perfect continuous, que é o verbo have, mais o verbo been, mais o verbo principal acrescido de ing. Né? Ele é um tempo contínuo porque ele é caracterizado pelo gerúndio, né? Aqui nós temos o verbo com ing, que seria o nosso NDO, né? Go é o verbo ir. Going significa indo. Só que na hora de traduzir a frase, não necessariamente você vai traduzir da mesma forma literal que você constrói a frase. Então, muito cuidado, né? Quando eu falo they've been going there for years, significa o quê? Que eles se encontram lá, ou eles vão lá, né? Na verdade, eles têm ido lá por anos, né? Ou seja, eles vão a esse café se encontrar por anos, muito tempo, né? Então, they've been going, ou seja, eles têm estado indo. Ao pé da letra seria isso, né? Mas não é. Na hora de traduzir, você vai dizer, eles têm ido lá, ou seja, é uma ação, um evento que começou no passado, certo? Eles começaram a ir no café e repetiram isso ao longo do tempo, né? Isso se tornou um hábito, tanto que aqui eu usei o presente simples para expressar isso. Então, eles têm ido lá, né? There significa lá, por anos, for years. Vamos entender só uma coisinha, né? They have, a forma abreviada dele é they've. They've been going there for years. Esse been aqui é o particípio do verbo to be, particípio passado do verbo to be, o equivalente à nossa terceira coluna dos verbos, né? Por que terceira coluna? Porque presente do verbo to be, am, is ou are. Passado do verbo to be, was ou were. E particípio been. Então é a terceira coluna. Quando você pega um livro de inglês e estuda verbos irregulares, você vai para a terceira coluna para encontrar a categoria particípio, né? A diferença é que esse been, ele é parte da estrutura, tá? Ele não vai mudar, porque no presente perfeito contínuo, você sempre terá o verbo have ou has, né? Vai depender muito do sujeito, porque se for he, she ou it, vai ser has ao invés de have. Então, vai depender muito do sujeito. Então, pode ser o verbo have ou has, né? O been mais o verbo principal, o verbo go, que é o verbo ir, com ing, né? O ing, ele reflete essa questão da continuidade do gerúndio. Então, todo tempo verbal que você encontrar em inglês que tiver o termo continuous, contínuo,
você vai encontrar um verbo com ing expressando uma ideia no gerúndio. E você usa o presente perfeito contínuo em que situações? Quando uma ação, um evento começa no passado, ele vem acontecendo ao longo do tempo e continua acontecendo, né? Porque aqui eu falei que toda manhã eles se encontram no mesmo café, né? E aqui eu falo, olha, eles têm ido a esse café, né? Eles têm ido lá por anos. Então, ele continua. Ele é uma ação no presente. A diferença do presente perfeito contínuo para o presente contínuo é que no presente contínuo, presente que pode ocorrer ou no momento da fala ou em torno do momento da fala, né? Eu já falei isso várias vezes em vídeos meus. Eu falo assim, I am reading a book. Eu estou lendo o livro, né? Agora eu não estou lendo livro, mas eu estou no processo de ler um livro. Né? Você fala o que está acontecendo, né? Quais as novidades? Eu estou lendo um livro. I am reading a book. Ou eu posso falar alguma coisa, me referir a algo que está acontecendo no momento da fala. I am recording a video now. Eu estou gravando o vídeo agora. Bom, então vocês entenderam o significado, né? Então aqui é o Present Perfect Continuous, tá? Aqui também temos um exemplo no Present Perfect Continuous, continuando aqui. She is a very good tennis player. Aqui é uma frase no presente simples, né? Nós temos o verbo to be, que pode ser is, am ou are. Verbo to be é o verbo ser, estar, né? Você tem I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, pode ser he is, she is ou it is. Então, he is, she is ou it is, tá? Aqui eu juntei tudo, mas assim, he is, she is ou it is. E você tem os pronomes sujeito no plural, né? We, que é nós. Você repete o you aqui, porque you, ele pode ser você ou vocês. E você tem o pronome they, que é eles ou elas, né? Que eu já falei para vocês, pode ser o plural tanto do he, quanto do she, quanto do it, né? Bom, então aqui é presente simples, verbo to be. She is a very good tennis player. Ou seja, ela é uma jogadora de tênis, né? Player. Player é jogador, jogadora. Aqui nós temos um adjetivo, digamos assim, né? Caracterizando ela é jogadora de quê? De tênis. Então, tennis player. E temos very good, que aqui é um qualificador, né? Um adjetivo. Good, que é bom ou boa, e very, que é muito, né? É um advérbio. Em inglês, gente, quando você tem mais de um adjetivo caracterizando, aqui nós temos dois adjetivos caracterizando o substantivo player. Em inglês, você pode colocar uma frase com vários adjetivos. Qual que é a regra, né? Não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou só dar uma pincelada por conta desse exemplo. Quando você tem um adjetivo específico, concreto, quanto mais concreto, mais específico ele for, mais próximo do substantivo ele virá. E os adjetivos que expressam opinião, eles vêm mais longe. Então, quando nós temos aqui dois adjetivos, você não pode falar tennis good player. Não, é good tennis player. Ou seja, ela é uma boa jogadora de tênis. Né? Porque good é uma opinião, né? Está expressando uma opinião, ponto de vista. E tênis é um fato objetivo, né? É uma jogadora de tênis. Esse very aqui, ele está dando uma intensidade, né? Para dizer que ela não é só boa, ela é muito boa. Então, ela é uma, né? Aqui temos um artigo indefinido, um ou uma. Nós usamos o artigo a, né?
She is a very good tennis player. Antes de sons consonantais, então se eu tiver logo depois do artigo indefinido um som consonantal iniciando a frase, eu vou usar a. Caso eu tenha um som vocálico, eu vou usar an, tá? Agora vamos ver aqui. She's been playing since she was 8. Então, aqui nós temos o presente perfeito contínuo. Temos o verbo have. Temos o verbo been. Temos o been. E temos o verbo principal com ing. Aí você me pergunta, X não é she is, Thales? Neste caso, não, tá? Aqui eu poderia colocar X, não poderia? Só que esse X aqui seria she is. She is. É o verbo to be aqui. Agora, esse X, ele é she has, porque depois eu tenho o been. Então, ele denuncia, entre aspas, né, que se trata de um tempo perfeito, que eu tenho o verbo no particípio. Como eu tenho um verbo principal, eu tenho outro verbo com ing logo depois desse verbo, eu posso afirmar que se trata não apenas de não é um tempo perfeito clássico, não é um tempo perfeito simples, porque o presente perfeito simples, ele é meramente o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. Neste caso, não. Temos o presente perfeito contínuo, verbo have ou has, né? Aqui é has, ó. Esse X ele pode ser substituído por she has. Para he, she ou it, no presente perfeito, ou nos tempos perfeitos no presente, né? Que o presente perfeito ele pode ser presente perfeito simples ou presente perfeito contínuo. Você coloca has ao invés de have quando eu tenho he, she ou it. O que está dizendo essa frase? Ela joga, ela vem jogando, né? Traduzindo assim de uma outra forma, ela vem jogando desde que ela tinha 8 anos, né? Então, ela vem jogando ou ela joga tênis, só que temos uma observação. Aqui eu não repito a palavra tênis. Aqui eu simplesmente falo, ela vem jogando ou ela joga, né? Traduzindo, é como se fosse um tempo presente, né? Porque o presente perfeito contínuo se refere a algo que vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Um evento, uma ação que não começou no presente, né? Assim, ela começou no passado e ela continua sendo observada no presente. Então, ela vem jogando, ela tem jogado. Então, she has been, ou she's been playing. Ela vem jogando. Aqui eu não coloquei a palavra tênis, eu poderia colocar since. O que é esse since? Desde. Né? Então, esse since, ele indica o início. Né? Quando que começou? Since she was 8, desde que ela tinha 8 anos. Esse was aqui é o verbo to be no passado. Né? É o passado do she is. She is é presente, she was é passado simples. Em inglês, gente, nós usamos, quando eu falo assim, eu tenho 8, quantos anos você tem? Aí você fala, eu tenho 41 anos. Vamos só mostrar uma coisa aqui. Ó. Como eu faço essa pergunta em inglês? How old are you? Ou seja, vamos traduzir ao pé da letra. Como velho é você? Mas aqui, how old é uma expressão interrogativa em que eu junto how mais um adjetivo, né? E temos várias perguntas que eu formo dessa maneira, né? How tall, para perguntar altura. How much, para perguntar preço, por exemplo, né? How big, para perguntar tamanho. E por aí vai, né? Tem várias formas de eu perguntar utilizando o how mais um adjetivo. Então, how old é para perguntar idade. Então, how old are you?
qual a sua idade. Perguntando o quão velho é você, né? Então, assim, eu não uso o verbo have para falar assim, quantos anos você tem. Porque em português eu falo, eu tenho 41 anos, né? Em português, eu tenho. Ah, então em inglês eu vou usar o verbo have, porque é o verbo ter. Não, você vai usar o verbo to be. I am 41. I am 41, ou seja, eu tenho 41. Ou posso dizer, I am 41 years old. Eu tenho 41 anos. Tem duas formas de você responder, né? Eu já tô velho, gente. Eu tenho 41 anos, né? Infelizmente, um dia eu já tive 18, agora eu já tenho 41. Tô velho. Bom, tudo isso para lembrar disso aqui, ó. She was 8. Ela tinha 8 anos. Então, was é o passado do verbo to be, né? O passado do verbo to be pode ser was ou were. Só que o was eu vou usar para I, he, she ou it, tá? Então, was, esse was aqui, ele vem para estes pronomes, né? Eu, ele, ela ou ele, ela, neutro. Para as demais, né? Para os demais casos, né? You, we e they, eu vou usar were, tá? Não é where. Você não pronuncia where. Where é esse aqui, ó. Onde, né? Aqui vai ser were, som fechado. Alright? Ela tinha 8 anos. Então, ela vem jogando, né? Ela vem jogando desde que ela tinha 8 anos. Então, aqui eu falei, since she was 8. Desde que ela tinha 8. Eu não preciso falar 8 years old, né? Aqui tá claro que se refere à idade. E pra... Deixa eu ver se tem outros... Tem até outros exemplos, mas pelo tamanho do vídeo, eu acho que eu só vou ver mais um exemplo com vocês, tá? Lembrando aqui o que eu ia falar, gente. Ah, sim. O presente perfeito contínuo, ele é bastante usado com how long, para perguntar a duração de alguma coisa, né? Por quanto tempo. How long have you been studying English? Por quanto tempo você estuda inglês ou vem estudando inglês, né? Ups. Por quanto tempo você vem estudando inglês? Ou quanto tempo você estuda inglês, né? How long? How long para perguntar a duração, né? How mais adjetivo. Aí você responde, I have been studying English. Eu posso dar uma resposta completa, né? Outra observação, o present perfect continuous, quando eu faço perguntas, eu coloco o verbo have antes do sujeito, né? Antes do pronome sujeito. Eu não coloco no início da frase aqui porque eu tenho uma expressão interrogativa. Nós já vimos várias vezes, exaustivamente nos meus vídeos, que quando eu tenho um pronome interrogativo, né? Where, when, who, whose e por aí vai, ou uma expressão interrogativa, how many, how much, how long, how tall, how old, how expensive. Essas expressões interrogativas ou pronome interrogativo, ele vem no início da frase e depois você tem ou o have ou o has, depois você tem um pronome sujeito, ou o próprio sujeito, né? Porque não necessariamente eu uso um pronome sujeito, eu posso usar o próprio sujeito, o been e o verbo principal com ing e o objeto, né? Então é isso. Eu posso responder com since ou com for. Então, o que é since? Since é desde, certo? Então eu posso falar I have been studying English since 2000. Ou eu posso dar uma resposta curta a esta pergunta, dizer since 2000, desde 2000.
Ou eu posso dar uma outra resposta curta. For 10 years, por exemplo. Por 10 anos. Então, a preposição since indica o início e for indica um intervalo de duração de algo, tá? Eu tava planejando ver mais exemplos, mas acho que já tá suficiente, né? Mas eu vou ver mais esse aqui. Porque aqui ele mostra um ponto importante, que é a diferença do presente contínuo simples, que é o verbo to be mais o verbo principal com ing. It's raining, está chovendo, né? Então, o presente contínuo, que é o verbo to be mais o verbo principal com ing, é uma ação no presente que está acontecendo no presente ou em torno do presente. Então, quando eu falo it's raining, está chovendo. Então, no momento da fala, está chovendo, certo? We need an umbrella. Nós precisamos de um guarda-chuva. Está chovendo. It's raining. Agora aqui eu tenho the ground is wet. O chão está molhado. Tá? Wet, que é molhado. Qual que é o oposto de wet? O oposto é dry, seco. Né? Então, the ground is wet, o chão está molhado. It's been raining, ou seja, esteve chovendo. Ah, Thales, mas você falou que o presente perfeito é algo que começou no passado e vem acontecendo. Ou sim, eu falei. Só que existe uma outra situação em que a ação ela pode ter acabado ou parado recentemente. Então, quando eu falo the ground is wet, se o chão está molhado, o que significa? Que esteve chovendo até recentemente. Então, começou a chover, choveu, parou de chover recentemente, o chão está molhado. Né? The ground is wet, o chão está molhado, esteve chovendo. It's been raining. Então, essa é a diferença. Enquanto no primeiro exemplo está chovendo no momento da fala, tanto que eu falo aqui, ó, we need an umbrella. Nós precisamos de um guarda-chuva. Está chovendo. Aqui não. Né? Aqui, ó, the ground is wet. It's been raining. Ou seja, esteve chovendo até recentemente ou até próximo do momento da fala. Então, tem essa situação também. Tá? Esses exemplos, tinha mais alguns exemplos aqui referentes ao presente perfeito, mas não vai ser necessário, porque a essência, né, do tema a gente já tratou aqui, né? A ideia é ver vários exemplos, mas assim, como sobraram pouquinhos exemplos, na verdade eram mais 2 comparativos entre o presente contínuo e o presente perfeito contínuo para dar esse contraste, né? Entre uma ação que está acontecendo no momento da fala ou em torno do momento da fala e outra ação que começou no passado e vem acontecendo, até parar recentemente. Mas o exemplo clássico do presente perfeito contínuo é I have been studying since morning. Ou seja, eu estou estudando desde de manhã. Nós estamos de noite e eu ainda estou estudando. Captaram? Mas eu poderia ter parado de estudar um pouco antes do momento da fala, né? Eu falo assim, what have you been doing? O que você esteve fazendo? Aí eu falo, I have been studying English. Ou seja, eu estive estudando inglês. Então, é um tempo presente, né? Ele é present perfect continuous, é um tempo presente. Ele é caracterizado pela continuidade, no entanto, ele pode ter começado, aliás, na verdade, ele começou no passado, vem acontecendo
ele pode parar no momento da fala ou um pouco antes do momento da fala, né? Quando eu falo the ground is wet, o chão está molhado. It's been raining, ou seja, esteve chovendo. Ou eu posso me referir a algo que começou no passado e que continua acontecendo também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou gravar mais vídeos sobre outros temas. Eu acho que essa questão do Present Perfect Continuous, eu acho que já deu, né? Acho que a gente já viu praticamente todos os exemplos que eu pretendia dar. Então é isso. Este canal tem mais de 800 vídeos. Nível básico, intermediário e avançado. Gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, leitura comentada. É só dar uma navegada, abre a página principal do canal, você vai ver as diversas playlists. Tudo que começa com, que tem o título, né? Uma palavra em português, por exemplo, gramática básica, vocabulário básico, tem a palavra básico ou tem uma explicação, por exemplo, inglês para negócios, é porque o vídeo ele é explicado em português, né? E a playlist ela tá dividida por nível de dificuldade. Intermediate Advanced, intermediário avançado, o conteúdo é 100% em inglês. Então tem muito vídeo, né? Gravo desde o início de 2020, então você já pode ter uma ideia da quantidade de material disponível. Já tem um curso completo de gramática aqui no canal. Estes vídeos que eu estou gravando recentemente aqui, com a tela do computador, na verdade, esses vídeos são uma releitura, né? Eu estou gravando novamente, revisitando a gramática e dando mais uma apimentada aí com mais conteúdo, alright? See you next time, até a próxima. Vamos ver se essa alergia melhora, né? Meu nariz está coçando, eu estou espirrando. See ya!